Em 2025, a ajuda militar de Washington diminuiu 99% em relação ao seu período áureo. Este número não é simbólico. Reflete uma ruptura na cadeia de abastecimento de armas que sustentou o ritmo operacional de Kiev nos 2 anos anteriores. O fluxo de munições de artilharia de 155 mm estreitou-se. A frequência na entrega de mísseis de defesa aérea diminuiu. Veículos motorizados e pacotes de manutenção técnica foram adiados. As consequências surgiram imediatamente na linha da frente. A densidade do fogo defensivo diminuiu e a capacidade de interseção tornou-se dispersa. Washington não declarou a retirada dos seus compromissos políticos. No entanto, a realidade orçamental demonstra que as prioridades mudaram. A pressão interna aumentou. O debate no Congresso gira em torno dos custos da guerra e da sustentabilidade da ajuda a longo prazo. Simultaneamente, a estratégia global dos Estados Unidos ajustou seu foco para a região Indo-Pacífico e para a competição estrutural com a China. A Ucrânia já não é o único ponto de convergência de recursos. Esta ação cria um vazio estratégico. Nos 2 anos anteriores, a estrutura de apoio dos Estados Unidos desempenhou um papel de pilar, garantindo munições, mantendo a capacidade de defesa aérea, fornecendo dados de inteligência e apoio logístico. Com o enfraquecimento deste pilar, o sistema defensivo de Kiev é forçado a reafetar recursos sob condições limitadas. A continuidade da cadeia operacional foi interrompida. A capacidade de resposta a ataques de alta intensidade está limitada pelo inventário disponível. Consequência direta: a vantagem defensiva relativa que a Ucrânia mantinha desde o final de 2023 começou a ser erodida. Consequência profunda: o equilíbrio de poder no campo de batalha desloca-se a favor de Moscovo. A Rússia não precisa de um avanço imediato. Moscovo precisa apenas de manter uma pressão constante num contexto em que o adversário carece de reforços. A guerra de exaustão regressa à trajetória exata que o Kremlin havia preparado previamente. A decisão de Washington levanta questões sobre a responsabilidade estratégica dos seus líderes. O compromisso público de proteger a soberania da Ucrânia foi outrora posicionado como parte de uma estrutura de dissuasão global. Quando os recursos diminuem abruptamente, o sinal enviado não se dirige apenas a Kiev, mas também a outros aliados. A fiabilidade das garantias de segurança depende da consistência entre as declarações e a alocação orçamental. A discrepância entre estes 2 elementos enfraquece o efeito de dissuasão. Em Kiev, a liderança enfrenta uma nova realidade. Não pode continuar a operar uma estratégia baseada no pressuposto de que Washington manterá o ritmo de apoio anterior. A responsabilidade da liderança ucraniana não reside apenas na organização da defesa, mas também na reestruturação de todo o modelo de guerra em condições de escassez. A sociedade ucraniana entra também numa fase de ajuste de percepção. A guerra já não é garantida por recursos externos ao nível de outrora. Num plano mais amplo, a redução de 99% não afeta apenas um campo de batalha. Impacta a estrutura de segurança europeia. À medida que os Estados Unidos reduzem o seu papel direto, a União Europeia é forçada a considerar um cenário em que assume a maior parte do fardo. Simultaneamente, Moscou observa este sinal como um indicador da resiliência da Aliança Ocidental. A redução de 99% na ajuda militar é um ponto de viragem. Não termina a guerra, mas altera a base operacional do conflito. Quando os recursos encolhem, a vantagem passa para o lado capaz de manter a produção e a vontade a longo prazo. O cenário entra numa fase de reconfiguração, onde cada decisão orçamental em Washington pode traduzir-se em mudanças no terreno em Donetsk e Zaporizhia. A Europa já não se encontra numa posição de apoio secundário. Com a redução da ajuda militar dos Estados Unidos, a União Europeia é forçada a transitar de um papel suplementar para um papel central na estrutura que garante a capacidade de combate da Ucrânia. Bruxelas ativou pacotes de apoio de emergência, focando-se em munições de artilharia de 155 mm, sistemas de defesa aérea de médio alcance e UAVs táticos. Os mecanismos de aquisição conjunta foram acelerados. Contratos de produção a longo prazo foram assinados com o objetivo de aumentar a produção estável em vez de depender dos estoques de reserva. A Alemanha
expandiu a sua capacidade industrial de defesa, aumentando a produção de fábricas de munições e sistemas de defesa aérea. A França impulsionou as cadeias de abastecimento intrabloco, priorizando projetos de autonomia estratégica. A Polônia e os países bálticos aumentaram as suas contribuições financeiras, encarando a Ucrânia como a linha da frente de defesa do flanco leste. Esta ação é uma reação sistêmica. O vazio deixado por Washington não permite atrasos. Se Kiev não for compensada a tempo, o avanço da Rússia criará uma pressão direta sobre a estrutura de segurança europeia. Por conseguinte, a decisão de acelerar não visa apenas apoiar a Ucrânia, mas também proteger os interesses de segurança interna do bloco. No entanto, a capacidade industrial de defesa europeia permanece fragmentada. O sistema de produção está dividido por nações. A escala ainda não atingiu o estado de economia de guerra. As cadeias de abastecimento dependem de componentes transfronteiriços e matérias-primas importadas. O tempo necessário para expandir a capacidade é mais longo do que o ciclo operacional no terreno. Isto cria um desfazamento entre a decisão política e a eficácia militar. A União Europeia enfrenta um problema estrutural: a transição de um modelo de defesa de tempos de paz para um modelo de produção de alta intensidade. A decisão de aumentar o orçamento é uma condição necessária. A reorganização industrial é a condição suficiente. Sem o estabelecimento de um mecanismo de coordenação estreita entre as corporações de defesa e os governos membros, a velocidade de reposição não acompanhará o ritmo de exaustão no campo de batalha. O aumento do papel da Europa levanta também a questão da liderança estratégica. Nos primeiros 2 anos do conflito, os Estados Unidos detiveram a posição de coordenação central. Com o declínio deste papel, a União Europeia deve definir o seu próprio nível de compromisso e âmbito de ação. A responsabilidade recai sobre os líderes de Berlim, Paris e Bruxelas. Cada decisão adiada refletir-se-á diretamente na capacidade defensiva de Kiev. Simultaneamente, esta mudança altera as relações transatlânticas. Se a Europa conseguir manter um ritmo de apoio estável, a estrutura de segurança regional aproximar-se-á de um modelo de autonomia relativa. Caso contrário, a dependência estratégica persistirá, enquanto os recursos de Washington já não se encontram ao nível anterior. Este é um teste à capacidade de ação coletiva da União Europeia. Internamente na Europa, a pressão política aumenta. O aumento dos gastos com a defesa implica ajustes nos orçamentos sociais. Alguns países enfrentam debates sobre prioridades domésticas. Contudo, a escolha estratégica é clara: ou se investe para manter a linha de defesa remota na Ucrânia, ou se aceitam os riscos de segurança que se aproximam das fronteiras da União. A aceleração da Europa não é, portanto, meramente um apoio financeiro. É uma transição de uma mentalidade reativa para uma mentalidade estrutural a longo prazo. Se for bem-sucedida, a União Europeia poderá redefinir a sua capacidade de defesa comum, reduzindo a dependência de decisões políticas em Washington. Se falhar, o vazio de poder continuará a expandir-se, criando condições para que Moscovo aumente a sua influência. Esta é a nossa perspectiva analítica sobre a mudança de papel dos Estados Unidos para a Europa na estrutura de apoio à Ucrânia. Esta evolução não decide apenas o ritmo atual do campo de batalha, mas moldará a ordem de segurança europeia nos próximos anos. Após a redução drástica da ajuda militar dos Estados Unidos, a Rússia ajustou o seu ritmo operacional no sentido de aumentar a densidade do poder de fogo e manter uma pressão contínua em múltiplos eixos. A artilharia foi mobilizada com maior frequência em Donetsk. UAVs de reconhecimento e de ataque operam densamente ao longo da linha de Zaporizhia. Mísseis de longo alcance visam infraestruturas energéticas, armazéns logísticos e centros de comando. O objetivo não é apenas conquistar mais território. O objetivo é degradar a capacidade de Kiev de sustentar a guerra. Esta ação baseia-se num cálculo claro. A guerra de exaustão beneficia o lado que possui maior profundidade industrial e recursos humanos. A Rússia impulsionou a produção de defesa interna. As fábricas de munições fazem horas extraordinárias. As linhas de montagem de UAVs foram expandidas. O sistema de mobilização de pessoal é mantido em níveis estáveis. Quando o adversário carece de reforços externos, a vantagem na produção converte-se em vantagem no terreno.
O vazio deixado por Washington não tem apenas um significado material. Cria um sinal político. Moscovo observa o nível de compromisso do Ocidente através do fluxo de armas e orçamentos. Quando este fluxo diminui subitamente, o Kremlin tem bases para avaliar que o apoio internacional a Kiev está a entrar numa fase de fragmentação. A partir daí, a estratégia de prolongar o conflito é reforçada. O aumento da pressão não significa um avanço imediato. Moscovo mantém uma tática de progresso lento, mas estável. Cada pequeno avanço acumula-se numa mudança na linha de controlo. Simultaneamente, os ataques a infraestruturas energéticas visam interromper a produção industrial e pressionar a vida civil. Quando a infraestrutura é interrompida, os custos econômicos de Kiev aumentam. Com o aumento dos custos, a pressão social intensifica-se. Com o aumento da pressão social, a capacidade de manter a guerra a longo prazo é testada. A estratégia da Rússia é, portanto, sistêmica. Combina o poder de fogo militar com alavancagem econômica e guerra psicológica estratégica. No contexto da redução da ajuda dos Estados Unidos, cada ataque não visa apenas objetivos militares, mas sim a sustentabilidade global do Estado ucraniano. A responsabilidade da liderança de Moscovo reside aqui em manter o ritmo da guerra num nível que lhe seja favorável, mas sem ultrapassar o limiar que ative uma resposta alargada da NATO. O Kremlin calcula a intensidade para evitar uma escalada direta com a aliança. Simultaneamente, Moscovo aproveita a desigualdade no nível de compromisso entre os países ocidentais. O objetivo a longo prazo permanece o mesmo: desgastar a vontade e os recursos do adversário até ao ponto em que este aceite um acordo sob condições desfavoráveis. O aumento da pressão russa impacta também a estrutura de dissuasão na Europa. Se Moscovo demonstrar que a estratégia de exaustão traz vantagens num contexto de dispersão de recursos ocidentais, este sinal irá além da Ucrânia. Os países situados no espaço pós-soviético terão de reavaliar o nível de garantia de segurança externa. No terreno, as mudanças já começam a aparecer a um nível micro. A densidade da defesa aérea ucraniana diminuiu em certas áreas. O tempo de resposta a ataques de UAVs é mais longo. A capacidade de rotatividade das unidades é limitada devido à falta de novo equipamento. Estes fatores não criam um ponto de viragem imediato, mas acumulam-se numa tendência. Moscovo compreende isso perfeitamente. Em vez de procurar uma vitória rápida, a Rússia procura o cansaço estratégico do adversário e a fragmentação na aliança de apoio. Com a guerra a entrar no seu terceiro ano e a ajuda já não estando no seu nível máximo, a alavancagem de Moscovo aumenta proporcionalmente. O cenário não é, por isso, decidido por uma única batalha. É decidido pela capacidade de manter a produção, o pessoal e a vontade política. Nesse ambiente, a redução de 99% na ajuda dos Estados Unidos não é apenas um dado financeiro, é a variável que altera a equação estratégica que Moscovo está a explorar passo a passo. A Ucrânia já não persegue o ritmo de contraofensiva móvel do período anterior. Com a redução do fornecimento de armas pesadas e munições, Kiev foi forçada a reestruturar a sua doutrina operacional para uma defesa em profundidade e uma exaustão controlada. O novo foco está claramente definido: manter a linha em vez de expandir. Unidades de engenharia reforçam a construção de fortificações robustas, campos de minas multicamadas e linhas de defesa estratificadas. O poder de fogo é disperso em vez de se concentrar em eixos de ruptura. UAVs de baixo custo são mobilizados em alta densidade para vigilância e ataques a alvos táticos. A artilharia é utilizada de forma seletiva, priorizando a destruição de forças vivas e veículos em vez de disparos indiscriminados. Este ajuste reflete a realidade dos recursos. Sem a capacidade de manter o fogo de alta intensidade em áreas vastas, Kiev mudou para um modelo de desgaste do adversário ao longo do tempo. Cada passo em frente da Rússia deve ser pago com recursos humanos e equipamento. Cada ataque deve enfrentar um sistema defensivo disperso, difícil de neutralizar completamente. O objetivo da Ucrânia não é alterar o mapa rapidamente, mas sim prolongar o conflito sob condições que causem perdas máximas ao lado atacante. A guerra entrou num modelo de indústria.
Produção. Recursos humanos. A resiliência substitui a velocidade. A capacidade de manter a logística substitui a ruptura tática. Neste modelo, a Ucrânia tenta aproveitar a vantagem da tecnologia de UAVs, a flexibilidade tática e a motivação de proteger o território. No entanto, as limitações na produção de munições de artilharia e sistemas de defesa aérea criam barreiras reais. Kyiv deve reafetar recursos por ordem de prioridade. Áreas de elevado valor estratégico são protegidas com sistemas de defesa aérea mais densos. Áreas menos críticas aceitam níveis de risco mais elevados. Esta é uma decisão política e militar simultânea. A responsabilidade recai sobre o chefe de Estado e o Comando Supremo. Escolher onde proteger e onde aceitar perdas. A mudança de tática também impacta a sociedade ucraniana. À medida que a guerra se prolonga e se torna de exaustão, a pressão demográfica aumenta. A necessidade contínua de reforço de tropas exige novas mobilizações. A economia de guerra deve sustentar o orçamento da defesa sob condições de receitas decrescentes. A sociedade deve adaptar-se a um estado de conflito prolongado, sem prazo definido. A liderança de Kyiv já não pode basear-se no pressuposto de um apoio externo estável. Cada decisão militar está agora intrinsecamente ligada à capacidade de autossuficiência interna e ao nível de compensação da Europa. A responsabilidade estratégica torna-se direta e intransferível. Se a tática de exaustão não for implementada de forma sincronizada, os vazios na linha de defesa serão rapidamente explorados. O maior risco deste modelo reside no tempo. A guerra de exaustão pode manter o equilíbrio a curto prazo, mas se os recursos da Rússia forem superiores a longo prazo, a balança inclinar-se-á gradualmente. A Ucrânia deve, portanto, alcançar dois objetivos paralelos: causar danos suficientemente grandes para reduzir a motivação ofensiva de Moscovo e, simultaneamente, manter o apoio financeiro e militar da Europa. Cada semana que passa é um teste de resistência. Cada ataque à infraestrutura energética é um golpe na capacidade de manter a indústria de defesa interna. Se o sistema de defesa em profundidade for mantido estável, a Ucrânia pode abrandar o avanço do adversário. Caso contrário, a linha da frente será erodida secção por secção. A transição para a tática de exaustão não foi uma escolha desejada. É a consequência do novo ambiente de recursos. Nesse ambiente, a vantagem já não reside na capacidade de contra-ataque rápido, mas na capacidade de resistência a longo prazo. O cenário entra, assim, numa fase em que o sucesso não é medido pelo território recuperado, mas pelo nível de manutenção da estrutura do Estado e do sistema militar perante uma pressão contínua. A aliança reforçou a sua presença no flanco leste. Forças rotativas foram mobilizadas na Polônia e nos países bálticos. Os sistemas de defesa aérea foram consolidados. Exercícios de grande escala foram organizados para manter o sinal de dissuasão perante a Rússia. No entanto, o apoio à Ucrânia é desigual entre os membros. Alguns países mantêm um compromisso elevado. Outros mostram-se cautelosos perante os custos financeiros e políticos prolongados. A redução da ajuda militar de Washington cria um vazio de liderança real. Nos primeiros 2 anos do conflito, os Estados Unidos desempenharam o papel de coordenadores de recursos e orientadores da estratégia comum. Com a diminuição drástica do apoio, os membros europeus devem definir por si mesmos o nível de envolvimento. Esta transferência não ocorre automaticamente. Exige consenso político interno e capacidade de coordenação da indústria de defesa. A estrutura de dissuasão da NATO baseia-se em 2 fatores: capacidade militar e fiabilidade do compromisso. Quando a capacidade se mantém, mas o compromisso é questionado, o efeito de dissuasão diminui proporcionalmente. Moscovo monitoriza os sinais das cimeiras, dos pacotes orçamentais e das declarações oficiais. Se a aliança emitir mensagens de fragmentação, a alavancagem da Rússia aumenta. No seio da NATO, as divergências de interesses começam a tornar-se evidentes. Os países do flanco leste veem a Ucrânia como uma linha de defesa estratégica direta. Os países mais afastados da linha da frente ponderam os custos a longo prazo e a pressão social interna. Com o aumento dos gastos com a defesa, surgem debates sobre a alocação de orçamentos de bem-estar social. Este é um desafio político para cada governo membro.
A responsabilidade recai sobre a liderança da aliança e os chefes dos estados-chave. Se não for estabelecido um mecanismo claro de partilha de encargos, a aliança cairá num estado de compromisso desincronizado. Nesse caso, cada decisão de ajuda tornar-se a um tema de disputa interna, em vez de uma ação coletiva. A previsibilidade da NATO, por conseguinte, diminui. O reforço da presença militar no flanco leste tem um efeito tranquilizador, mas não substitui o apoio no terreno à Ucrânia. Se Kiev enfraquecer por falta de recursos, a pressão estratégica deslocar-se para mais perto das fronteiras da NATO. A aliança enfrentará, então, escolhas mais difíceis, um envolvimento mais profundo ou a aceitação de uma mudança no equilíbrio de poder regional. Além disso, a redução do papel direto dos Estados Unidos altera a relação transatlântica. Se a Europa não acelerar suficientemente rápido, a dependência estratégica persistirá, enquanto os recursos de Washington já não estão no nível de outrora. Isto levanta questões sobre o modelo de segurança a longo prazo da Europa: autonomia relativa ou continuidade na dependência de decisões políticas do outro lado do Atlântico. Esta é a nossa perspectiva analítica sobre o teste de unidade que a NATO enfrenta. O desenvolvimento atual não decide apenas a capacidade de apoiar a Ucrânia, mas impacta diretamente a fiabilidade da estrutura de dissuasão coletiva. Se a aliança mantiver a unidade e uma partilha de encargos eficaz, o sinal enviado a Moscovo será claro. Um vazio temporário não significa um enfraquecimento do sistema. Caso contrário, a fragmentação estratégica tornar-se a uma variável perigosa. Quando a dissuasão é colocada em causa, todos os cálculos sobre a segurança europeia no período 2025-2026 terão de ser ajustados no sentido desfavorável ao Ocidente. Os gastos com a defesa na União Europeia aumentaram significativamente desde 2024 e continuam a escalar em 2025. Muitos países ultrapassaram o limiar de 2% do PIB para a defesa. Alguns países visam níveis ainda mais elevados para expandir a capacidade de produção de munições e sistemas de defesa aérea. No entanto, os orçamentos estatais não são infinitos. Cada euro adicional para a defesa implica ajustes nas despesas sociais, no investimento público e nas políticas de bem-estar. A ação de aumentar o orçamento da defesa gera duas consequências paralelas. Primeiro, reforça a capacidade de dissuasão e a capacidade de compensação para a Ucrânia. Segundo, aumenta a pressão fiscal num contexto de inflação e crescimento lento. Os governos devem equilibrar as exigências de segurança com a estabilidade social. Esta decisão é profundamente política e está diretamente ligada ao prestígio dos líderes. A Ucrânia sofre o impacto a um nível mais direto. Kiev não precisa apenas de armas, precisa de recursos financeiros para manter o aparelho de Estado, pagar salários ao setor público, garantir serviços essenciais e estabilizar o sistema bancário. Com o prolongamento da guerra, as receitas fiscais diminuem devido à interrupção da produção. A ajuda financeira da Europa e das organizações internacionais torna-se o fator que sustenta a capacidade operacional do Estado ucraniano. Se este fluxo financeiro abrandar ou for fragmentado por debates políticos na Europa, surgirá um risco sistêmico. A moeda perderá estabilidade, a confiança do mercado diminuirá, o investimento privado será adiado. As consequências não se limitarão ao campo de batalha, mas estender-se-ão à estrutura macroeconômica. O mercado energético continua a reagir sensivelmente a qualquer flutuação. Cada ataque à infraestrutura energética da Ucrânia cria o risco de interrupção na cadeia de abastecimento regional. Os preços do gás e do petróleo oscilam conforme o desenrolar das hostilidades e novos pacotes de sanções. As empresas europeias devem ajustar os seus planos de produção num ambiente de incerteza prolongada. Além disso, o aumento dos gastos com a defesa ativa um processo de reafetação industrial. Alguns setores beneficiam de encomendas militares a longo prazo. Outros setores enfrentam custos de entrada mais elevados e um mercado de consumo em declínio. A estrutura econômica europeia está a adaptar-se gradualmente a um estado de tensão de segurança prolongado. Isto pode criar uma base industrial de defesa mais sustentável, mas, a curto prazo, aumenta a pressão orçamental e a dívida pública. Para os Estados Unidos,
Embora a ajuda militar direta tenha caído drasticamente, o impacto econômico persiste através do compromisso político e da influência nos mercados financeiros globais. Se a Europa não mantiver a estabilidade, o efeito de contágio pode regressar ao mercado americano. A relação econômica transatlântica está, portanto, estreitamente ligada ao desenrolar do cenário de guerra na Ucrânia. A responsabilidade dos líderes ocidentais reside em desenhar políticas fiscais suficientemente flexíveis para manter o apoio a longo prazo sem causar desequilíbrios graves. A falta de consistência ou o adiamento de decisões aumentará os custos no futuro. Quando a guerra se prolonga, o custo não é medido apenas pelo orçamento do ano corrente, mas pela estrutura da dívida e pelo crescimento nos anos seguintes. O conflito atual não pode, por isso, ser visto como uma guerra local. É um teste de resistência combinada, militar, financeira e social. Se o Ocidente conseguir manter a estabilidade econômica enquanto continua a apoiar a Ucrânia, a estrutura de segurança europeia terá uma base mais duradoura. Caso contrário, a pressão orçamental e a fragmentação interna criarão uma lacuna estratégica que Moscovo poderá explorar. O período de 2025 marca a transição do apoio de emergência para a gestão de conflitos a longo prazo. Nesse ambiente, as decisões orçamentais já não são questões técnicas, são fatores que moldam o equilíbrio de poder regional. Quando a economia entra num estado de tensão prolongada, cada escolha fiscal traz consequências geopolíticas. O período 2025-2026 não será decidido por uma campanha singular, mas pela capacidade de manter recursos e vontade política de ambas as partes, com a redução acentuada da ajuda militar dos Estados Unidos e a aceleração da compensação por parte da Europa, em condições industriais que ainda não transitaram totalmente para o estado de guerra, o cenário entra num estado de competição de resistência a longo prazo. Primeiro cenário: estabilidade relativa da linha da frente. A Ucrânia mantém uma defesa em profundidade eficaz. A Rússia continua a avançar lentamente com custos elevados. Nenhum dos lados alcança uma ruptura decisiva. As baixas e os custos financeiros aumentam com o tempo. A guerra de exaustão prolonga-se por vários anos, criando um estado de conflito congelado de alta intensidade. Neste cenário, a Europa deve manter o apoio contínuo e, ao mesmo tempo, reestruturar a sua indústria de defesa para satisfazer a produção a longo prazo. Se for bem-sucedida, a estrutura de segurança europeia deslocar-se-á para uma autonomia relativa, reduzindo a dependência de decisões orçamentais de Washington. Segundo cenário, a Rússia alcança avanços locais adicionais. O vazio na ajuda não é compensado a tempo. A densidade da defesa aérea e do poder de fogo da Ucrânia diminui em áreas-chave. Moscou aproveita a vantagem na produção e nos recursos humanos para expandir a sua zona de controlo. A ruptura não precisa de ser grande para criar uma mudança estratégica. Basta deslocar a linha defensiva em alguns pontos fundamentais para que a pressão política sobre Kiev aumente. Neste caso, a Europa enfrentará uma escolha difícil: aumentar o envolvimento profundo ou aceitar a nova realidade no terreno. Cada escolha acarreta custos financeiros e riscos de escalada. Terceiro cenário: a Europa acelera o rearmamento numa escala maior do que o previsto. Os governos unificam mecanismos de aquisição conjunta eficazes. A indústria de defesa atinge uma produção mais elevada. Sistemas de defesa aérea e munições são repostos de forma estável para a Ucrânia. Neste caso, a estrutura de segurança europeia entra numa fase de reconfiguração profunda. A relação transatlântica muda. O papel dos Estados Unidos diminui relativamente, enquanto a União Europeia ganha peso estratégico. Isto não é uma separação, mas sim um ajuste de papéis dentro da aliança. Independentemente do cenário, uma realidade permanece inalterada. A ordem de segurança europeia já não opera sob o modelo anterior a 2022. A confiança num ambiente de estabilidade a longo prazo foi substituída por uma mentalidade de risco estrutural. A defesa tornou-se uma prioridade orçamental permanente. A indústria de defesa mudou de um estado de reserva para um estado central no planeamento econômico. A responsabilidade recai sobre os líderes das nações envolvidas. Em Washington, a decisão de reduzir a ajuda
será avaliada não apenas pelo seu impacto a curto prazo, mas pelas suas consequências a longo prazo na fiabilidade do compromisso global. Em Berlim e Paris, a decisão de acelerar ou abrandar moldará o papel da Europa na nova estrutura de segurança. Em Kiev, a capacidade de manter a unidade interna e organizar uma defesa sustentável decidirá a sobrevivência do Estado num ambiente de conflito prolongado. As sociedades europeia e ucraniana entram também numa fase de despertar estratégico. Com o aumento dos gastos com a defesa e o prolongamento da guerra, a opinião pública não pode manter a mentalidade de tempos de paz. O apoio a decisões difíceis deve ser reforçado com transparência e orientação clara. Se a sociedade se fragmentar, a estrutura política enfraquecerá internamente antes de ser testada externamente. O período 2025-2026 não é, portanto, apenas uma história de campo de batalha. É um processo de reestruturação do poder no espaço europeu. À medida que os Estados Unidos reduzem o seu papel direto, o equilíbrio de poder não permanece estático. O vazio será preenchido pelo lado que possuir recursos, organização e vontade a longo prazo suficientes. Esta é a nossa visão e análise sobre as perspectivas para 2025-2026, num contexto de declínio da ajuda americana e aceleração da compensação europeia. O resultado final não será decidido por declarações políticas, mas pela capacidade de manter o sistema sob condições de pressão prolongada. Se o Ocidente mantiver a consistência e a produção industrial, a estrutura de segurança europeia transitará para uma fase mais autônoma. Caso contrário, Moscovo aproveitará a fragmentação para ajustar o cenário a seu favor. Num ambiente de competição de resistência, o lado que mantiver os recursos e a disciplina estratégica por mais tempo decidirá a forma da nova ordem.